Vamos começar com o Flamengo e Racing, vamos dar um giro rapidinho, mostrar outros destaques, né? Como os jornais mostraram pra gente. Esse 1-0 que o Flamengo conquistou no Maracanã e vai levar como vantagem mínima, mas importantíssima para a decisão na Argentina. Ele é o Carrasco do Carrasco, o Globo chamou assim. Com fé na vitória até o fim. O mosaico do Flamengo mostrou isso antes do jogo, essa mensagem também, né? Mengão tá bem na foto, é o que conta pra gente o meia hora, o Carrascal, colombiano, que marcou o gol no finalzinho do jogo, né? Gol pro Flamengo, 1-0. Ah lá, a fé citada no mosaico. Fé no Mengo, mostrava o mosaico pra gente quando os jogadores entraram em campo. Mais de 70 mil presentes no Maracanã. A gente está vendo a torcida do Racing que não encheu exatamente a área reservada, né? Encheu o segundo 4 mil torcedores do Racing. A parte de baixo, tá completamente cheia ali em cima? Tava completamente cheia, então tá bom, então me perdoem. Estava cheia. A parte de baixo, por segurança, fica fechada. Na parte de cima estava cheia, então, 4 mil. Então, perfeito. Limite alcançado, então, pela torcida do Racing, capacidade máxima ocupada, então, pela torcida visitante. Meninos, sobre essa partida, estamos vendo aí os melhores momentos do jogo. Sobre essa partida, vocês já falaram da vantagem. Vi alguns torcedores lamentando ela ser muito pequena. Mas é uma vantagem que, para o jogo que o Flamengo teve, para as dificuldades impostas pelo jogo ontem, foi uma vantagem interessante da forma que foi construída. Principalmente pelo que um resultado interessante, melhor. O enredo do jogo. Exato. Eu concordo com a Elo em termos de produção. As imagens mostram. O Flamengo teve mais produção que o Racing, rondou mais. Mas, assim, a chance sempre contestada. Olha o que o Pedro teve que fazer para definir essa bola. Sempre com a área bem ocupada do Racing, o Cambeses aparecendo somente no segundo tempo para fazer uma defesa incrível no lance do Samuel Lino. Mas acho que o que é incontestável, né, Aiello, é a superioridade do Flamengo dentro do jogo. Absurdo. Não dá para chamar o jogo de equilibrado. Sim. Não dá para chamar o Racing de um time que foi perigoso o tempo todo. Pontualmente até chegou. Mas o Flamengo se assumiu dentro do jogo, foi para fazer o que tinha que fazer. Olha essa defesa do Cambeses. Impressionante. Impressionante. A bola bem batida do Lino, que é essa, não entra. A outra do Carrascal, que sai mais ou menos, é a bola que entra. Mas eu acho que um 0-0 seria muito cruel. Esse é o lance do gol do Samuel Lino, que entrou bem no jogo. Que foi bem anulado, mas... Né? Milímetros. No detalhe, pelo detalhe, né? Pouquinha coisa, uma bola excelente do Pulgar. Os volantes do Flamengo, no início do jogo, começaram bem pressionados pelo Racing, mas aos poucos foram achando o seu espaço dentro da partida e articulando e participando, chegando menos à frente do que poderiam. E até achei que o Saúl poderia ser uma alternativa para melhorar isso no segundo tempo, mas o Felipe sustenta com os dois volantes. E depois na coletiva ele dá uma pista de por que fez isso. Mas esses volantes chegando menos à frente, mas sustentando bem. Mas ele libera os laterais, né? Exatamente. E troca os laterais. Troca os caras no segundo tempo para ter o tanque cheio o jogo inteiro, né? O Real dá uma nova vida ao lado direito e o Ayrton Lucas entra agudo. E aí o gol. O Bruno Henrique não define da melhor maneira, também bem abafado pelo goleiro. Sim. E aí quando tem que ser, mano... não tem jeito. Quando né? tem que ser, Não tem jeito. Bate um, que tira foi o outro. surpresa da escalação, não foi pra vocês, Carrascal? Pra mim, não. Não foi surpresa, não? Você chamaria de... Você mim, esperava ver ele no inicial? O Lino vinha em mau momento e o Carrascal vinha pedindo passagem. E o Felipe tem tentado fazer essas trocas no momento que elas se mostram no campo. O Carrascal, pra mim, não foi uma grande surpresa. Foi surpresa porque não estava nas prévias. Exato. Mas você pensar, faz sentido. O Carrascal tem pedido passagem, né? E acho que ele foi o grande nome do jogo. Para mim foi o melhor em campo. Agora, sim, uma coisa que é importante demais, a gente estava comentando aqui, né, antes da volta, é a questão envolvendo a qualidade do elenco do Flamengo. O recurso que o Felipe Luiz tem na hora de fazer as trocas. São os números do jogo, né? Por isso que eu acho, né, porque os números do jogo, para mim, são muito gritantes. Eu me basei muito nisso aí para achar que o placar de 1-0 foi muito pequeno, foi muito pouco. Mais uma vez, vantagem é sempre vantagem. Mas eu acho que, diante do que foi o jogo, diante do que o jogo apresentou em termos de números, eu achei que o Flamengo poderia ter saído ontem do Maracanã, se não já classificado, mas com uma classificação, de certa maneira, né, um pouco mais bem encaminhada. Porque o jogo agora, é óbvio que o Flamengo tem uma vantagem, mas vai ser um jogo completamente diferente lá. Porque lá vai ter o componente da atmosfera, ou seja, da torcida do Racing, e tem um outro lado bom também para o Flamengo. Porque assim, começou o jogo, o árbitro apitou o início do jogo, o Flamengo classificado. Isso. Então é o Racing que vai ter que sair para o jogo. É o Racing que vai ter que tomar, né, a iniciativa da partida. E o Flamengo pode tirar proveito disso. Só não pode acontecer lá, semana que vem, o que aconteceu em La Plata. Né? Em que o Flamengo talvez tenha feito, se não a pior, uma das piores partidas nos últimos anos dele.
Assim, acho que o Flamengo se intimidou demais no jogo de volta contra o Estudiantes, acabou permitindo, né, se permitindo ser envolvido pelo time argentino, que tem menos qualidade que o time do Racing. O Racing é mais time que o Estudiantes. Então isso não pode acontecer na semana que vem. Se o Flamengo mantiver uma qualidade de jogo que ele costuma ter, ou seja, uma qualidade mínima de jogo, uma qualidade boa de jogo, eu acho que mesmo o Racing saindo para o jogo, o Flamengo pode tirar proveito. Tem que ser a postura do Beira-Rio contra o Inter, né? Isso. Não importa se foi o jogo de ida, vamos lá, vamos jogar de novo e vamos ganhar o jogo novamente. Henrique, Mari e galera que está acompanhando a gente. Quando o técnico do Flamengo, né, ele olha para o banco e ele consegue fazer as trocas, o adversário não faz as trocas no mesmo nível. Em que sentido? Você tira o Samuel Lino, por exemplo, aliás, você tira você tira o Luiz Araújo e coloca o Plata, que entra melhor que o Luiz Araújo. Então, assim, e aí você vai jogar contra um adversário que já está desgastado fisicamente, porque você passou boa parte do tempo ali marcando o adversário. Então, assim, eu acho que era jogo para o Saúl também, mas eu entendo, né? Só pode fazer 5 alterações, né? E eu acho, o Felipe, várias vezes na entrevista, depois do jogo, ele falou sobre a capacidade de contra-ataque do Racing. Então, eu acho que ele tentou sustentar os volantes o máximo possível para ter esse retorno rápido no caso de uma retomada do Racing. Talvez, só imaginando aqui, tá? Se o Pedro não tivesse se machucado, porque assim, a saída do Pedro foi por motivo de contusão, tanto que, né? É dúvida para a volta, sim, né? Foi sim. A fratura. Talvez, se o Pedro não tivesse se machucado, o Pedro não sairia e ele poderia ter colocado o Saúl no jogo de repente e tirado, não sei, alguém para encostar um pouco mais ali, né? Fazer o Saúl encostar um pouco mais nos jogadores de ataque. Mas a substituição do Pedro se deu por motivo de contusão. E é surpreendente, de certa forma, Mari, ele tira ao mesmo tempo o Pedro por uma contusão que a gente tinha visto que ele tinha sofrido, ele estava com dificuldade para jogar, e tira o Arrascaeta no mesmo momento também, né? São os dois caras decisivos da última semana, né? O Pedro decisivo nos 2 jogos, a Arrascaeta com boa participação contra o Palmeiras. Você abre mão do seu poder de decisão para a reta final do jogo. Quando isso aconteceu, eu pensei, poxa, o Felipe vai tirar os dois mesmo. O Pedro eu entendo, mas vai tirar o Arrasca também, que não estava bem no jogo, mas é o cara de uma bola para abrir o teu caminho. E depois, no final do jogo, a postura que o ataque assumiu, com a pressão mais encaixada, com a boa entrada do Samuel Lino, né? Recuperando-se tecnicamente em relação aos últimos jogos, passou a fazer sentido. As mudanças, a saída desses 2 jogadores revigoraram o ataque do Flamengo como um todo. Bruno Henrique entrou também e acaba que a característica dele ajuda nessa jogada, ele não define bem a jogada. Era uma jogada que o Bruno Henrique Prime, no melhor momento, provavelmente faria o gol. Velho Testamento. Talvez tentando uma finta aberta ali, você vê que também é no limite de impedimento, foi passada a linha, ele estava em posição legal. Sim. Talvez uma finta aberta, o cabeça sai bem, mas ele ficou com medo de ficar sem ângulo, bate e estoura no peito do goleiro. E ali o rebote pode ir para qualquer lugar, cair para o Carrascal. Mas o fato é que os 4 jogadores de frente do Flamengo no final do jogo terminam muito vigorosos, conseguindo pressionar rápido o Racing, fazer retomadas de bola e produzir chances no momento que estava 0-0. Eu concordo que o Flamengo merecia mais que 1-0. Não sou tão generoso quanto a Aiello, que acredito que 3, 4 até poderia acontecer. Não, eu falei 3. Pela produção é fácil. Acho, acho que 2 seria de bom tamanho. Mas em algum momento tinha mais desenho até de 0-0. Porque você chegava ali aos 40 minutos do segundo tempo com 0-0. Ali é uma situação dramática, né? E o ataque do Flamengo parecia pronto para fazer uma pressão final, muito pelas trocas, inclusive dos laterais, que passaram a ser 2 peças a mais à frente. E aí, por isso, saiu o gol da vitória, que bota um pouco mais de justiça no que foi o jogo. Só fazendo um recorte, só um recorte mesmo, o recorte que eu quero fazer em relação somente ao lance de ontem. Não estou fazendo aqui uma análise do que ele vem jogando. Só o recorte, recortando e analisando o chute ontem do Samuel Lino e a defesa do goleiro do Racing. Porque imediatamente, após o lance, nas redes sociais, começou, como é que pode perder um gol desse? E não sei o que, gente. A imagem atrás do gol mostra que tem um goleiro e pelo menos mais 3 jogadores do Racing, ou seja, cobrindo o gol. Então, assim, não é aquele gol assim, só tinha um goleiro e o gol escancarado. O gol não estava escancarado, tá? E o goleiro faz uma defesaça. Porque o chute não é fraco, é um chute fortíssimo, de muito próximo. O tempo de reação é absurdo do goleiro. Então, não achei que foi uma perda de gol, e sim uma baita defesa. Eu brinquei, inclusive, o chute do Samuel Lino é melhor que o do Carrascal que saiu o gol. Sim. O Carrascal, a bola vem carambolando ali, 2, 3 caras. Né? O do Lino, ele é direcionado, é o canto lógico.
problema é que o Cambeses fez a mesma leitura. Ele conseguiu fazer um raio-x do lance, percebeu que um canto estava mais protegido. Muito protegido. Tudo no canto direito. Sim. E fez um bom jogo também, né? Que a gente está desconsiderando. Eu entendo toda a produção do Flamengo e eu concordo com você. O volume do Flamengo foi interessantíssimo. Mas do outro lado, a gente pode ver novamente os melhores momentos da partida. Do outro lado, a gente tinha um goleiro muito inspirado, muito preparado para essa partida. Santiago Sousa, defensor, também fazendo um jogo excelente nas leituras. O Colombo, que foi um zagueiro que substituiu o Pardo, fez um bom jogo também. O Racing tinha 2 desfalques importantes, foram bem suplantados no time. O Colombo fez um bom jogo. No segundo tempo, o Nardoni entra, que é titular absoluto do time, talvez o principal meio-campista. Mas o time funcionou com o Zuculini muito Almeida arrumado, no meio. Um time muito arrumado taticamente. Um time preparado para enfrentar o Flamengo, eu diria. Sim. Aiello, eu acho que o time é uma equipe argentina numa semifinal de Libertadores, não chegou aí à toa, faz 2 anos espetaculares, não é nem um exagero dizer que nos últimos anos é a melhor equipe argentina de futebol e veio preparada para enfrentar o Flamengo e entende como se enfrenta o Flamengo. Parou muito o jogo, né? Um jogo muito parado por faltas, soube amarrar o Flamengo na marcação. Acho que esse foi o lance mais perigoso, né? Mais perigoso. Do Racing. Mais perigoso. Soube amarrar com marcação, soube bloquear, bem posicionada. Em determinados momentos, você via um muro azul, assim. O Flamengo tentando sair, você via um muro azul ali postado no seu próprio campo. Então, veio preparada para enfrentar o Flamengo. Por isso que eu brinquei de manhã. Falei, ó, divertido o jogo não foi. Pode ter sido tenso, pode ter sido emocionante, especialmente para o torcedor rubro-negro que estava no Maracanã ontem, vendo que estava uma atmosfera de Libertadores mesmo. Mas a gente está falando de uma semifinal de Libertadores. Não seria um jogo aberto, acho, né? Não seria um jogo aberto. É diferente, eu até entendo o Henrique fez a comparação do Atlético ano passado com o River, que chega num momento não tão bom, sim. aquela fase da competição. Né? Porque os caras mataram no primeiro. Foi sem graça, né? Foi sem graça. Você imaginava 2 enfrentamentos mas de outro vocês também não estão nível, felizes né? com nada. Tem um 3-0, tem um 5-0, não é maneiro. Aí tem um 1-0 também não é maneiro. A gente vai ver o lance por trás do gol. Olha como é que o gol está totalmente protegido. Olha lá. É isso. Olha lá, ó. Você tem 3 jogadores. É isso. Olha lá, protegendo o gol. Olha lá, cara, e ele bate onde podia bater. Ele não tinha como chutar. Na verdade, você tinha um quarto bloqueando ainda, né? Exatamente. Exatamente. E o Cambeses ainda tinha a visão atrapalhada pelos companheiros. Isso. Um monte de gente na frente, ele dá um passinho pro lado. Não é perda de gol, não, gente. É para colocar, porque tem isso, né? Isso aqui é o quê? O jogador perde o gol ou foi o goleiro que fez uma grande defesa? Isso aí é para colocar no pacote de grande defesa. E esse lance mostra uma coisa, escancara a qualidade técnica do Flamengo. Né? Teoricamente, o volante mais pegador e aguerrido do Flamengo o cara que arma a jogada. Olha o tapa que ele dá para achar o Samuel Lina, assim. Essa qualidade técnica, ela faz muita diferença. Claro que não é imbatível, evidente, o Flamengo tem derrotas no ano, não está classificado para a final da Libertadores, ainda precisa confirmar essa semana que vem. Mas mesmo diante de um sistema defensivo tão organizado, tão coeso, como o Racing apresentou, a qualidade técnica abre os caminhos, né? Na bola do Pulgar, na bola agora do Carrascal, né? E aí tem a dose de sorte também no lance, mas a sorte premia quem está o tempo todo rondando o gol. Uma hora ela vai te tocar e o Flamengo conseguiu isso no minuto 43 do segundo tempo do jogo de ontem. No limite essa também, né? No limite. Foi. Agora a outra é no detalhe do detalhe, né? Ó. Essa bola aí que o Henrique já citou realmente como chute, né? O primeiro... o Carrascal bate mais ou menos como dá. Eu acho assim, já projetando o jogo da semana que vem, o que eu penso? Eu penso que quando o Flamengo vence o Estudiantes do jeito que foi, na primeira partida, o Flamengo faz o 2-0, aí tem uma expulsão do Plata totalmente absurda, tanto que o cartão... Que é revista, né? Que o cartão é anulado. E aí é o seguinte, a partir daquele momento, o Flamengo se perde no jogo na questão mental. Que aí o Flamengo esquece o jogo, esquece o adversário e começa a querer bater boca, discutir com o árbitro. E aí o Estudiantes vai lá e faz o gol. Né? O jogo termina 2-1. Eu acho que o Flamengo foi para a Argentina muito impactado por aquele ambiente todo. E eu acho que agora é completamente diferente. O Flamengo está saindo de um jogo, de uma atmosfera, para mim, muito positiva. Além de ter vencido o jogo, o Flamengo fez uma boa atuação. O Flamengo controlou a partida. Ou seja, o Flamengo inicia o jogo semana que vem num ambiente, numa atmosfera, não é de dúvidas, como foi depois do jogo contra o Estudiantes aqui no Maracanã. Então, acho que isso aí pode ser um impacto psicológico e emocional. Porque o Flamengo fez, repito, o segundo jogo lá, eu lembro, gente, que quando termina a cobrança de pênaltis, a reação dos torcedores do Flamengo era assim, ufa, passamos. Sabe aquela comemoração que você ri de boca fechada? Né? Você comemora, né, sem gritar? Foi assim que aconteceu. Que é uma comemoração de alívio, assim. Sim, né? De alívio. Até entendeu? Porque ali, então, assim, ali seria assim, a eliminação para um adversário claramente inferior.
E muito mais demérito seu. Isso tocaria o que foi o Flamengo nos últimos anos de Libertadores. Sim. Porque o Flamengo é o melhor time Mas do a continente, classificação é ao um orçamento há mata-mata muito já tempo. foi um pouco isso, não foi? Já foi um grande susto, né? Uma necessidade de fazer os resultados naqueles 2 jogos finais em casa. Os Saldo de resultados gols no final, né? E uma segunda colocação, que lhe faz agora ter que enfrentar o cilindro de Avejaneda no jogo de volta, quando poderia estar sendo aqui. Poderia estar sendo um jogo lá com margem de erro, que você tem um jogo de volta. E definir no Maracanã. Né? Claro. Eu acho que, assim, a Libertadores do Flamengo, ela tem passado por sacrifício. E o jogo da quarta que vem vai ser mais um episódio disso. Eu só acho que o jogo de ontem, pelo que foi o 1-0, que força o Racing a ter que construir um resultado no jogo de volta, nos obriga a olhar para o jogo de volta com um cenário completamente diferente. Acho que não vai ter nada a ver com o que a gente viu ontem no Maracanã. Honestamente. Até porque não dá para amarrar o jogo, né? Não dá para você... não pode fazer o jogo que fez. Exato. Começou o jogo, a postura dele, a postura dele vai condicionar o jogo de volta. Sim. A má notícia para o Flamengo é que os caras estão em casa e eles, quando precisaram disso contra o Peñarol, apresentaram um bom jogo. Conseguiram criar volume, conseguiram vencer pelo placar que precisavam. Com sofrimento, no finalzinho, 3-1. O Peñarol fez um gol lá, o Flamengo tem que buscar no jogo de volta. Mas a boa notícia para o Flamengo é que vai enfrentar um adversário que não vai poder praticar antijogo, não vai poder exagerar nas faltas para parar o jogo, vai ter que usar a falta evidente como recurso, mas o Flamengo talvez tenha um pouco mais de espaço para jogar e tem que assumir esse jogo de volta. E assim, o jogo de La Plata foi um grande aviso. Se o Flamengo não tomar esse jogo como um grande aviso, não é o único jogo que o Flamengo fez ruim fora de casa. E é um adversário mais difícil, né? O primeiro tempo contra o Corinthians, por exemplo, em Itaquera foi péssimo. Isso pode custar a Libertadores. Estou comparando só os argentinos da Libertadores. Enfrentar o Racing fora de casa aí é mais difícil. É mais difícil. Mas assim, o Flamengo tem um histórico de alguns momentos fora de casa na temporada, como qualquer equipe, em que jogou abaixo. Não pode acontecer. E é isso que eles têm que mirar no jogo de volta. Temos uma notícia de agora, GE. Globo. Vamos lá, então, para ver qual é a situação do Pedro, hein? Porque a gente está falando dessa partida decisiva para o Flamengo fora de casa, né? O Flamengo decide na Argentina. Aliás, já sabíamos disso com a segunda colocação. O Flamengo ficou lá do lado direito da chave, né? Ia decidir tudo fora de casa e na Argentina. Pedro tem fratura no antebraço, gente. O Flamengo está avaliando o protocolo de recuperação. O atacante teve choque no início do segundo tempo da partida contra o Racing. Eu ontem assisti esse jogo do Maracanã. Não entendi. Quando vi o Pedro sentindo, e de longe a gente não via exatamente o que estava tocando, né? E depois que a gente soube, era o antebraço e tal. E essa é a notícia de agora. Tem uma fratura no antebraço. Já já a gente vai ouvir o Bruno Henrique, que vinha sendo usado como uma alternativa, né, à posição, inclusive quando o Felipe Luiz não queria usar o Pedro, né? Por causa do atrito, aquele imbróglio de bastidores e tal. Muito também por causa daquilo, dados de GPS, maneira como o Pedro responde, maneira como o Felipe Luiz fala, aquele caso todo. E o Bruno Henrique aparecia por ali ontem. O Bruno Henrique, daqui a pouco a gente vai ouvir. Vamos ver o que ele pensa dessa ideia. Ele estava curtindo as oportunidades? Mas antes, Flamengo, na dúvida. Aliás, Flamengo não sabe se usa ou não, poderá usar ou não Pedro para esse jogo da volta. Impacto, pensando especialmente na partida de ontem. Eu acho que ontem o Pedro não teve um jogo na prestação que teve nos últimos 2 jogos, mas seria demais exigir isso, assim. Mas alguém teve? Essa era a minha segunda pergunta. Assim, da linha de frente, Carrascal. Carrascal. Seguramente. Acho que o Carrascal confirmando que vinha pedindo passagem. O melhor jogo dele para mim pelo Flamengo. Para mim também. Acho que ele até teve um pouquinho de imprecisão no momento de acabar as jogadas do primeiro tempo. Mas ele foi de longe o jogador mais participativo. Assim, o tempo mas todo dos titulares da posição, que já estavam firmados ali, vocês acharam que a Arrascaeta, por exemplo, fez um jogo de Arrascaeta? Também, né? Arrascaeta apagado. Mas a gente tem que pensar que o Flamengo veio na maratona dele, né? Claro, lógico. E a tabela foi muito cruel pro Flamengo nesse momento. Né? Felipe Luiz queria ter jogado no sábado, né, contra o Palmeiras. Ele revelou, né, para ter um pouco mais de descanso, chegou a pedir. Mas assim, acho que a questão física pesou muito, talvez, para a queda geral, né? O Jorginho também, no início do jogo, me pareceu mais facilmente pressionável e depois foi entrando no jogo devagarinho. A troca dos laterais, para mim, é um claro recibo do Felipe de que ele queria fazer reposições físicas para ter um time fresco o jogo inteiro. Então, assim, teve esse cuidado físico. E pro jogo de volta isso vai ser mais ainda, hein, Mari? Porque o Racing não joga fim de semana, o Flamengo joga fim de semana. A gente está vendo aí como o Flamengo começou e como foram feitas as trocas. Mas o fato é que, assim, o Pedro nesse jogo não conseguiu entregar tudo que pode, ainda assim foi o cara que fez a jogada mais perigosa do primeiro tempo, no finalzinho, na finalização acrobática. E pro jogo de volta, não sei qual Aiello pensa, com o cenário de o Flamengo, talvez, tendo mais espaço para atacar na transição, para contra-atacar com qualidade, seja menos problemática a ausência do Pedro do que seria se ele estivesse fora desse jogo do Maracanã. Né? Concordo, porque vai ser um jogo mais, de repente, mais reativo do Flamengo. Assim, quando a gente fala reativo, não dá para imaginar o Flamengo todo fechado. Esperando o tempo todo. Claro que não.
Mas um jogo mais de velocidade, né, eu acho que de repente pode ser uma questão interessante. Quer dizer, interessante não, né? Talvez a ausência do Pedro não seja tão sentida por causa disso. Agora, acho que, por exemplo, diante de um desgaste sobre o Arrascaeta, assim, eu sei que o Flamengo está disputando o título de campeão brasileiro, né? Mas assim, o elenco do Flamengo é tão rico que eu acho que o Felipe Luiz poderia, pensando nesse jogo de sábado contra o Fortaleza, se não poupar o tempo todo, mas dar uma segurada, pelo menos em um tempo no Arrascaeta. Entendeu? Ou seja, dar uma guardada nele, guardá-lo um pouco para o jogo de quarta-feira. Porque ontem, para mim, sobretudo no segundo tempo, ficou claro já a questão do desgaste físico. Porque ele vem jogando e, obviamente, essa sequência de jogos causa... O jogo contra o Palmeiras... Gente, a arrancada do Arrascaeta no primeiro gol do Flamengo contra o Palmeiras é absurda. Do passe para o Pedro, né? Não, ele corre meio campo. Do Pedro para ele, né? Ele absurda, corre meio campo. É absurda. Né? Um jogador que não tem esse tipo de característica, né? Arrancado, tudo bem, início de jogo e tal, só com 10 minutos, mas não interessa. Não é característica dele. Não é característica dele. Então, ó, eu acho que isso provoca, de certa maneira, acaba provocando nele, né, um desgaste. Então, assim, eu sei, mais uma vez, o Flamengo está disputando o título de campeão brasileiro. Então, não dá para simplesmente, vamos poupar jogadores porque tem jogo quarta-feira pela Libertadores. Mas eu acho que o Arrascaeta, como ele, de uma forma específica, ele poderia ser um pouco preservado. Só vou voltar aqui a falar do Pedro, que a gente falou, né? Qual é a situação do Pedro agora? O Flamengo conta, não conta com ele? Teoricamente, quem vinha fazendo aquela posição ali, quando o Felipe Luiz não queria usar o Pedro, pelas características apontadas pelo GPS, era o Bruno Henrique, né? Que ontem, na saída do jogo, falou o que ele acha sobre ser usado nessa posição. Será que ele gosta? Vamos ouvir. Olha, não é minha posição, né? Todo mundo sabe. E eu falei ali, deixei claro para o Felipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9, né? Porque a gente tem um centroavante melhor do Brasil ali, centroavante de seleção brasileira, e o Pedro está super bem, o Felipe entendeu também que é o momento do Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumimos, estou ali para poder ajudar. Então, se eu jogar ou não, isso aí é particular dele. Eu entendo o que ele quer fazer, então estou ali para poder atrapalhar, estou ali para poder ajudar. E ajudou, né? Algumas vezes, quando o Felipe Luiz acabou acionando o Bruno Henrique para a posição. Outros nomes também apareceram ali. Plata já apareceu eu ia te perguntar, você acha que o Bruno é o plano A para o jogo de volta? Não, acho que é Plata. Acho que é o Plata. Eu acho que é o Plata. Também acho que é o Plata. Tendo os dois à plano A pro jogo disposição. de volta. Mas assim, eu gostaria muito de saber como essa fala é recebida pelo Felipe Luiz. Porque eu vou voltar lá no caso do Pedro. Quando o Felipe Luiz afasta o Pedro, me parece muito mais uma questão de conflito interno entre os dois, em situações de treino, inclusive, do que técnica. Até porque os números estão aí, a gente está falando de um artilheiro, né? Então, alguma resposta não foi exatamente educada, ou algum comportamento, resposta a comando e conversa, né, eu digo. Então, me parece muito mais um caso desse. E aí o Felipe Luiz resolve que enquanto ele não mudar essa questão aí, mesmo entrando e marcando gols, não ia ter o espaço dele recuperado. E o Pedro recupera. Aí agora a gente não sabe se o Felipe Luiz conta com o Pedro para o jogo da volta. As opções, para mim, plano A, Plata, e Bruno Henrique aparece depois. Eu não sei, o que vocês acham? Depois desse episódio com o Pedro, como pode repercutir essa fala do Bruno Henrique? Eu vejo muita diferença. Assim. Acho que, na verdade, o que o Bruno Henrique está pleiteando, está querendo, é uma oportunidade numa posição em que ele se sente mais confortável. Como o Léo Ortiz já fez, você acha que essa comparação é mais... Jogador querer jogar na posição que ele se sente melhor. E acho também que é o seguinte, qual é hoje, no ataque do Flamengo, qual é o jogador hoje mais contestado? É o Samuel Lino. O problema é que o cara que entrou no lugar dele ontem comeu a bola, né? Aí fica ruim pro Bruno também, pois né? Pois mexer no Carrascal agora não dá. Aí que tá, mas assim, onde é que já vinha, né? Onde é que o Bruno Henrique gosta de jogar? Onde é que ele se sente mais confortável? Onde joga o Samuel Lino. Esquerda, claro. Né? Então assim, e outra coisa, além de ele se sentir mais confortável, é o jogador hoje mais fragilizado no ataque do Flamengo. Não é o Pedro, não é o Plata, não é o Arrascaeta. Então assim, é um desejo dele de voltar a jogar e indiretamente numa posição também em que há uma
uma dificuldade, né? Uma carência. Disputa. Tem disputa. Ele, assim, o Bruno Henrique sabe que ele não vai conseguir disputar com o Pedro. Até pelas características do Bruno Henrique, que são diferentes das características do Pedro. Pedro é um jogador finalizador. Mas pela fala dele, eu acho que ele nem tinha interesse, não. Inclusive, ele prefere não entrar nessa disputa Sim, aí. mas é Ele- isso. Mas ele sabe que ele não... Assim, acho que indiretamente ele também entende o seguinte, cara, eu não consigo, eu não vou poder nunca... Entregar o que ele disputar entrega. uma posição com o Pedro. Porque se eu entrar nessa de disputar com o Pedro, eu vou ficar sentado no banco de reservas. Onde é que eu posso, de repente, voltar a ser titular? Pelo lado esquerdo, onde ele sempre jogou. Talvez seja isso. Eu não sei nem se ele olha só para titularidade também, porque a briga na esquerda também é muito difícil. Eu acho que ele foi espontâneo ali. Ele foi Bruno Henrique. Perguntaram, ele o respondeu. jeitão dele, assim, no fim ele até evitou polemizar, mas precisava, vamos lá, vamos ajudar. A hora que ele fala é ruim, porque o Felipe está tendo que tomar muitas decisões e fazer sacrifícios com o time pela sequência de jogos, que o ideal para ele era contar com todos os jogadores disponíveis para todas as posições. E o Bruno se coloca disponível. No final da fala dele, ele fala, não, mas é isso aí, vamos embora. Estou dizendo o que eu prefiro. E eu acho que ali, Miguel, só me confirma aqui para não atrapalhar o raciocínio do Henrique, mas ali ele não sabia, a gente não sabia ainda da Não fratura. sabia da lesão do Pedro. Não sabia. Tinha saído para fazer o exame. Tinha saído só para E fazer o assim, exame. Ninguém Hoje- sabia, estava no hospital. Para beleza. mim, o Plata é o plano A, se o Pedro não puder no jogo de volta. E se houvesse tempo para treinar e não tem, talvez até uma composição com o Lino voltando ao time, Carrascal e Arrascaeta por dentro fosse possível. Só que como é algo que não foi utilizado ainda, vai ser surpresa se o Felipe usar. Eu acho que os caras têm inteligência para jogar juntos por dentro ali. Você não precisa de uma referência tão clara no jogo. Pode ser que não precise, dependendo da estratégia que o Felipe for utilizar. E jogar na transição, no contra-ataque, o Pedro não é um proibitivo. O jogo contra o Palmeiras foi a grande mostra disso. A saída longa do Flamengo e direta era com o Pedro. O Pedro teve um papel, além de ser decisivo nos lances de gol, de desafogo para o Flamengo, crucial. Tanto por dentro no duelo com o Fux, quanto quando ele abria para receber essa bola aberta, num ponto que não tinha tanta marcação do Palmeiras. Então, Pedro também é adequado para um jogo de transição. Só que você não tem esse cara. E aí, não ter esse cara num jogo em casa que você vai criar volume, seria pior do que num jogo que você tem outras opções para atacar essa transição. Por isso que para o Flamengo, a ausência dele, claro que é ruim, péssima, uma lesão, mas assim, é contornável. Talvez o jogo do Palmeiras, ó, bola alongada nele o tempo todo, uma transição rápida, um Flamengo de contra-ataque, assumindo um jogo de posse do Palmeiras, blindando bem a sua área, esticando a bola para sair, e o Pedro absolutamente eficiente nessa execução. Né? Se ele puder jogar na volta, pode ser de novo a alternativa, pode ser uma estratégia para o Flamengo fazer 2 gols e liquidar a semifinal. Mas sem ele, dá para você trabalhar esse jogo na transição de outras formas. O próprio Flamengo já fez isso em outros jogos da temporada. Perfeito. Qual foi a tua sugestão? Fiquei tentando aqui lembrar de alguma situação que o Flamengo não jogou assim com os dois por dentro, como Não você sugeriu. jogou. Não, Por isso não que eu jogou digo, ainda. sim, se tivesse tempo para treinar, era algo observável. Mas não tem. Mas já jogou com Plata e Arrascaeta. Isso. Por dentro. Assim, o Plata nem o Não Plata... na posição do nem, Pedro. não sendo... Nem Plata, nem Pedro. Isso aí. Você joga sem referência, não tem o 9. Vai E ser aí uma cada hora alternância dos dois. Tanto que liberdade. teve um jogo desse jeito que o Arrascaeta faz um gol de cabeça. Ou seja, atuando, jogando ali. E muita gente na época disse, tá vendo, não tem o Pedro... E o Arrascaeta fez um gol que o Pedro faria, por exemplo. Né? Ou seja, Sim, mas não jogando de centroavante. Não jogando de centroavante porque não tem como. Exato. Né? Seria uma alternativa para você tentar acomodar talento na frente com características que te interessem, né? Assim, o jogo contra o Fortaleza que vai nos dar guardadas as as devidas dicas.